Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu sou aluna do curso de Licenciatura em Matemática pela Uninter e quero, por meio desse vídeo, mostrar para vocês a minha aula referente ao estágio online. Essa aula vai ser direcionada para alunos do 7º ano e o assunto dela é proporcionalidade e regra de 3. Os principais objetivos da aula são calcular e resolver situações-problemas que envolvem proporção e regra de 3, auxiliar na interpretação de texto e também auxiliar a interpretar a linguagem matemática e como colocar ela no papel, principalmente a linguagem algébrica matemática, e mostrar para vocês as diferentes formas que a gente pode chegar no mesmo resultado. Pessoal, para começar, a gente vai falar para vocês sobre o que é uma proporção. Proporção é quando duas razões elas possuem o mesmo resultado. A gente diz que elas são proporcionais. E se essas razões elas representam medidas de alguma grandeza, a gente também diz que elas são proporcionais. Ou seja, se eu tenho um número e divido por outro e dá um valor, aí eu pego dois números diferentes, divido eles e dá o mesmo valor, essa razão entre eles é proporcional. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 10. O 10 eu divido por 5. Ele dá quanto? Ele dá 2. E 8 eu dividido ele por 4 também dá 2. Ou seja, essas duas razões, elas são proporcionais. Entendeu? Formalmente, uma proporção é uma igualdade entre razões. Geralmente, essa igualdade é representada por frações, assim como no exemplo anterior. Então, dizemos que A, B, C e D são proporcionais se a afirmação abaixo for verdadeira, ou seja, se A dividido por B for igual a C dividido por D. E os dois resultados forem um único número que a gente vai chamar de L, que foi o que eu falei no exemplo. 10 dividido por 5 deu 2. 8 dividido por 4 também deu 2. Então, esse L seria o quê? Seria o 2, certo? E nessa cadeia de igualdades acima, as duas frações, elas são chamadas de proporção. E L, a constante de proporcionalidade. No caso do exemplo anterior, a constante de proporcionalidade, que é o L, é o 2. E o que são grandezas diretamente proporcionais? Sempre que o aumento em uma grandeza resulta no aumento de outra grandeza, também proporcional a ela, dizemos que elas são diretamente proporcionais, ou seja, conforme uma cresce, a outra também cresce. Ou, conforme ela diminui, a outra também diminui. E uma das principais propriedades das proporções é a propriedade fundamental das proporções, que é essa. Essa propriedade ela é o resultado da aplicação de equações nas proporcionalidades. Imaginem que A, B, C e D elas sejam medidas de duas grandezas proporcionais e respeitem a seguinte proporção: A dividido por B é igual a C dividido por D. Então, essa igualdade ela também pode ser escrita da seguinte maneira: A vezes D é igual a B vezes C. Essa propriedade é conhecida como o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Porque a gente vai pegar o A e multiplicar por D e o B e multiplicar por C. A gente vai multiplicar cruzado. Para quem já viu a regrinha de divisão de fração, é a mesma coisa, entendeu? A gente tem várias letras, mas não é nenhum bichinho de 7 cabeças. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. A gente tem o 10 dividido por 5 igual a 8 dividido por 4. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, a gente tem que 10 vezes 4 é igual a 5 vezes 8. 10 vezes 4 é quanto? 40. E 5 vezes 8 é quanto? 40. Logo, essas razões são proporcionais. Se aparecer algum exercício para vocês que falam, verifiquem se essas grandezas são proporcionais. Simplesmente aplica a propriedade fundamental das proporções, que é multiplicar, cruzado, entre aspas, e veja se dá o mesmo resultado. Se delas são sim proporcionais, tá?
E agora a gente tem a famosa regrinha de 3. E ela só é possível fazer graças à propriedade anterior, que através dela a gente consegue descobrir uma das grandezas, caso ela esteja faltando. Como definição, a propriedade anterior é o que permite encontrar uma das medidas das grandezas a partir de outras 3. Esse procedimento é conhecido como a regrinha de 3. Agora eu vou fazer com vocês 3 exemplos de aplicação da regrinha de 3. Eu espero que vocês entendam, tá? Então, pessoal, o primeiro exercício é: uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 quilos de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 quilos de cana. Então, agora, primeiro a gente vai relacionar quem é líquido e quem é massa. Quem é litro e quem é quilo, né? Então, a gente pode montar aqui. 500 litros de álcool produz 6.000 quilos de cana. Quantos litros de álcool a gente quer saber, o que a gente quer descobrir? Então, a gente vai chamar ele de X. São produzidos com 15.000 quilos de cana. Daqui a gente já pode tirar as duas razões que a gente vai usar, que é 500 sobre X igual a 6.000 sobre 15.000. A gente pode simplificar essa fração aqui para ela não ficar muito grande, né? Então, ó, corta, 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 corta. Então, a gente tem aqui que 6 sobre 15 é igual a 500 sobre x. Por que eu troquei, gente? Tanto faz eu fazer que isso aqui é igual a isso ou que isso aqui é igual a isso. Eu simplifiquei a fração, certo? Então, a partir daqui, a gente vai aplicar a propriedade fundamental da proporção. E a regrinha de 3, que é, multiplica esse por esse, 6x é igual a 15 vezes 500. Quanto que é 15 vezes 500? A gente pode fazer aqui no rascunho, ó. Rascunho. 15 vezes 500. O zero a gente abaixa. 5 vezes 5, 25. 1 vezes 5, 5. 1, 2, 7. Vai dar 7.500. Então, a gente tem que 6 vezes x é igual a 7.500. Vocês já viram lá em equação do primeiro grau que para a gente poder tirar o x daqui, a gente tem que multiplicar por 1/6 ou dividir por 6 de ambos os lados, certo? Então, 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes x é x. E 7.500 dividido por 6 dá quanto? Dá 1.250. Quem quiser fazer no rascunho, pode fazer, tá? Então, quantos litros de álcool que vai precisar? Quantos litros de álcool, na verdade, desculpa. Quantos litros de álcool que vai ser possível fazer com 15.000 quilos de cana? 1.250 litros. Então, gente, agora nós vamos para o segundo exercício. Aplicando R$ 500 na poupança, o valor dos juros em um mês seria de R$ 2,50. Caso seja aplicado R$ 2.100 no mesmo mês, qual seria o valor desses juros? Então, primeiro, vamos relacionar quem é a aplicação, quem são os juros. A gente aplicou R$ 500 e rendeu R$ 2,50. Mas e se a gente aplicasse R$ 2.100? Ia render quanto, né? É o valor que a gente quer descobrir, a gente vai chamar de x. Posso chamar de outra letra?
Pode chamar de A, de B, de C, de C cedilha, o que você quiser. A gente põe X porque ele é usualmente mais usado da matemática. Então, a partir daqui, a gente já pode formar as nossas razões, que é 500 sobre 2.100 igual a 2,50 sobre x. Aplicando a regrinha de 3 e a propriedade fundamental das proporções, 500 vezes x. Aqui a gente pode simplificar essa fração aqui para a conta ficar um pouco melhor para a gente fazer. Então, corta. Temos que 5 sobre 21 é igual a 2,50 sobre x. Então, a gente tem que 5 sobre 21 é igual a 2,50 sobre x. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, a regrinha de 3, a gente tem que 5 vezes x é igual a 21 vezes 2,50. Então, quanto que é 21 vezes 2,50? Vamos fazer aqui. Rascunho, vamos lá. 21 vezes 2,50. Por que eu não coloquei o zero? Para facilitar a conta, tá? Então, vamos lá. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Mais 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 5 mais nada, 5. 0 mais 2, 2. 1 mais 4, 5. A gente tem uma casinha depois da vírgula, então conta 1, vírgula. Certo? Então, 21 vezes 2,50 dá 52,5. Vamos voltar aqui para o nosso problema. Então, a gente tem que 5x igual a 52,5. E agora, o que a gente faz com esse x daqui? A gente vai dividir por 5 por todos os lados, certo? Porque o 5 está multiplicando ele. Então, para a gente tirar ele daqui, a gente tem que dividir por 5, tanto aqui quanto aqui, para manter a igualdade. O famoso passa para o outro lado. Esse aqui está multiplicando, vem para cá, dividindo. Então, vamos lá. 5 dividido por 5, x. 1x, né? Igual a 52,5 dividido por 5 vai dar 10,5. Por que eu não fiz a conta, gente? Para não deixar o vídeo muito longo, para não confundir muito a cabeça de vocês, porque divisão com número decimal já é um assunto mais complexo. Mas, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre divisão com número decimal, é só falar, deixa aí no comentário que eu faço, tá? Então, caso seja aplicado 2.100 na poupança, qual vai ser o valor de juros? O valor em juros vai ser 10,50. Espero que vocês tenham entendido. Então, galera, esse vai ser o terceiro e o último exercício. Ele vai ser um pouquinho mais complicado, porque ele vai envolver uma regra de 3 composta. Ele foi aplicado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, vamos ler o enunciado. Se forem empregados 4 quilos de fios para tecer 14 metros de uma maquete de fazenda com 80 centímetros de largura, quantos quilogramas serão necessários para produzir 350 metros de uma maquete de fazenda com 120 centímetros de largura? Primeira coisa que a gente vai fazer é separar o que é quilo de fio, o que é metro da fazenda e qual é a largura da maquete, certo? Então, vamos lá. Primeiro, quilo, metros da fazenda e a largura da maquete, certo? Então, para 4 quilos de fio, para 14 metros e 80 centímetros da largura da maquete, certo? Quantos quilogramas serão necessários para produzir 350 metros? Então, o que a gente vai procurar?
o quilo. A nossa variável vai ser o quilo. É o que a gente quer descobrir. Serão necessários para produzir 350 metros de uma maquete de fazenda com 120 centímetros. A partir daqui, a gente já tem as nossas 3 razões. Então, vamos lá. 4 sobre x é igual a 14 sobre 350. Mas aqui, como se trata de uma regra de 3 composta, a gente não vai igualar. A gente vai multiplicar. 80 sobre 120. Por que a gente vai multiplicar? Porque a gente precisa de 2 igualdades, né? A gente precisa transformar isso em 2 igualdades. Então, aqui a gente ainda pode simplificar essa fração. A gente tem que... Vou fazer aqui no rascunho, ó. Rascunho. 80 sobre 120. A gente pode simplificar. É igual a 8 sobre 12. Só que o 8 sobre 12 a gente pode dividir por 4. Vai virar 2 terços. Então, a gente pode substituir 80 sobre 20 para 2 terços. Essas razões são proporcionais, porque o resultado delas dá o mesmo valor. Então, a gente pode substituir 80 sobre 120 por 2 terços. Então, vamos lá. 4 sobre x é igual a 14 sobre 350 vezes 2 terços. Agora, vamos fazer a multiplicação. 4 sobre x é igual a 14 vezes 2, 28. E 350 vezes 3, vamos fazer aqui no nosso rascunho. 350 vezes 3, 0 vezes 3, 0. 5 vezes 3, 15. 3 vezes 3, 9. Com o que está lá em cima, 10. Então, vai dar 1.050. Agora, nós temos 2 razões para poder aplicar a regrinha de 3, certo? Então, aplicando a regrinha de 3, 28 vezes x é igual a 4 vezes 1.050, certo? Então, 28 vezes x vai ser igual a... Quanto que é 1.050 vezes 4? Vamos fazer aqui rapidinho. Aproveitar que ele já está aqui. 0 vezes 4, 0. 5 vezes 4, 20. 0 vezes 4, 0. Com 2, 2. 1 vezes 4, 4. Então, vai dar 4.200. Então, a gente tem que 28 vezes x é igual a 4.200. O que a gente faz com esse 28 para tirar ele daqui? Divide por 28 em ambos os lados da equação. Então, 28 dividido por 28 dá 1. 1 vezes x, x. E 4.200 dividido por 28 vai dar 150. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de 150 quilos de fio para poder produzir 350 metros de uma maquete de fazenda com 120 centímetros de largura. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, põe aí nos comentários. Então, galera, essa foi minha aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço, por favor, que curtam o vídeo e comentem aqui embaixo o que vocês acharam, porque também faz parte da minha avaliação sobre o estágio, tá? Refaçam esses exercícios várias vezes, se for possível, para que vocês entendam e aprendam. Vejam o vídeo várias vezes, porque eu sei que é um assunto complicado, é a introdução do pensamento algébrico, muitas pessoas ainda têm dúvidas. Então comenta, gente, comenta que eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível, tá? Muito obrigado por terem visto até aqui, por terem me ajudado nessa caminhada e tchau, tchau!